Bru, eu posso alterar as medidas da espessura da massa e recheio? Tem alguma regra para isso? Sempre digo que as regras estão aí pra gente quebrá-las, né? Vamos lá. Se você vai trabalhar com uma massa amanteigada é uma massa mais densa, uma massa mais firme. Eu trabalho com 2,5 cm de espessura. Isso não quer dizer que eu não possa fazer isso mais fino, né? Que eu não possa fazer, por exemplo, com 1,5 cm. Só que aí eu tenho que escolher muito bem que recheio que eu vou colocar nessa massa e que tipo de estruturação que eu vou fazer. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho uma massa amanteigada de chocolate. Minha massa amanteigada de chocolate é maravilhosa, super firminha, bem úmida, bem maravilhosa mesmo. Eu corto ela num disco de 1,5 cm de espessura. Aí, o que eu vou colocar lá dentro? Eu vou colocar 3 centímetros de recheio de geleia com ganache de frutas vermelhas, que é uma ganache mais molinha? Não vou fazer isso. Ah, posso colocar essa massa com brigadeiro? Né? Um brigadeiro mais firminho, um brigadeiro ao leite, um brigadeiro amargo, alguma coisa assim? Vai ficar maravilhosa, né? E aí a espessura do recheio, ela vai sempre ter mais ou menos aí 1,5 cm, 2 centímetros. Se a massa for de 1,5 cm, o recheio vai ser a mesma espessura da massa. Se a massa for 2,5, o recheio vai ser menor. Porque pensa comigo, quanto maior a espessura da massa, mais pesada ela vai ser. E se ela é mais pesada, mais ela vai achatar o meu recheio. Então, se eu colocar muito recheio com uma massa muito alta, né? Então, por exemplo, mas se a massa de 1,5 cm eu posso colocar a mesma espessura de recheio, eu também posso colocar a mesma espessura de recheio para 2,5 cm, 2,5 cm de massa, 2,5 cm de recheio? Não pode. Por quê? A massa amanteigada ela é muito pesada. E aí, a hora que eu começo a fazer isso com um recheio alto demais, ela começa a achatar esse recheio e esse recheio, ó, tudo para fora. Mesmo com cinta de contenção. Isso pode criar uma baita de uma barriga no seu bolo. Então, assim, não é assim a maior regra do mundo, mas eu sempre tomo cuidado com isso. O recheio, ele sempre tem a mesma espessura. E aí a massa, dependendo do tipo da massa, se for uma massa firme, ok. Se for um recheio firme, ok. A gente pode fazer uma massa um pouquinho mais fina, mas sempre tomando muito cuidado com esses processos.